Vambora para mais uma live. E o tema de hoje é algo que eu gosto só um pouquinho, inclusive estou até com a camisa da empresa, que é sobre gravar. As lives, para quem não sabe, eu estou fazendo lives todos os dias, a menos que seja uma situação muito atípica. Eu jogo a live para outro dia para fazer 2 no dia. Geralmente quando eu faço um trabalho muito extenso e que daí eu sinta que o conteúdo não vai agregar ou não vai render. Mas todo dia a gente está contribuindo, abrindo a boca nos stories, no feed, nos grupos de WhatsApp. A gente não pode parar. E hoje eu vim trazer um tema aí muito mais do que especial. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. A live de hoje vai ser muito massa. A gente vai falar justamente sobre gravações. Quero que, se o tema da live você sentir no coração que vai impactar positivamente a vida de alguém, encaminhe essa live para essa pessoa. Lembrando, a partir de agora a gente organizou questão de cronogramas, conteúdos, enfim, as lives não vão ficar mais salvas aqui no Instagram. As lives que foram de ontem adiante, de ontem a antecedente, por assim dizer, essas vão ficar salvas no Instagram. De resto a gente vai jogando no YouTube, porque sim, eu quero redirecionar o meu público para YouTube. Quero ter mais conexão, mais proximidade com vocês durante aí um longo período de tempo, que a gente consiga compartilhar cada vez mais experiências. Qual que foi um insight da live de hoje? Hoje eu fiquei perguntando, Deus, o que será a live de hoje? E eu lembrei de algo muito massa que aconteceu hoje durante a tarde. Eu estava fazendo gravação de alguns criativos para rodar tráfego pago. A gente retomou a campanha de julho, a gente viu que não estava performando os criativos que a gente tinha colocado e a gente decidiu colocar novos criativos. Para quem não sabe, o criativo ele é um vídeo direcionado para tráfego pago. Então você, em pouquíssimas palavras, precisa gerar venda. Em pouquíssimas palavras, você precisa gerar um grande impacto emocional. E com base nisso, a gente teve que fazer vários vídeos e tudo mais. E eu tava com um setup de câmera bem semelhante ao que tá montado aqui, né? Eu tô com a câmera, que eu vou postar a live depois no YouTube, e tô aqui fazendo a live pelo celular aqui no Instagram, só no ao vivo, porque depois o gravado vai ficar só no YouTube. E daí o Lucas estava aqui gravando, forte e corajoso, tá aí no meu dia a dia ajudando aí. A gente foi gravar e como são muitos e muitos vídeos, tipo assim, eu acho que hoje, pra vocês terem ideia, em menos de 20 minutos eu gravei 14 vídeos. E depois editei eles e já subi a campanha e já tá performando a campanha. Mas o que fez, assim, a gente gravar tão rápido, né? Eu já sei o que eu tenho que falar, eu já convivo desse ambiente, eu já sei como que eu preciso me posicionar acerca disso, então os vídeos vão com muito mais fluidez. E daí fui gravando um vídeo após o outro. Ó, você precisa de vídeo, você precisa disso, você precisa daquilo, e fui gravando um atrás do outro. E daí teve os erros de gravação. E o Lucas falou um negócio muito massa. Falou assim: Paulo, não apaga, porque quando a gente ficar milionário a gente vai dar risada pra caramba desse vídeo. E isso me marcou pra caramba e é por isso que eu tô fazendo a live de hoje. Quando a gente grava o momento presente é muito engraçado, porque a câmera ela foi criada, óbvio, pra gente ter um registro, né? A fotografia, a grafia seria de escrita, né, de registro, e foto seria de imagem. Então a fotografia seria um registro de imagem. Antigamente, para a gente fazer um registro de imagem, teria que ter um artista, um pintor, um desenhista para fazer o retrato, né? Você inclusive tem a profissão de retratista, né? Que ele marcava aquele momento presente. Então a câmera, se eu não me engano, ela surgiu no Egito, né? As primeiras fotografias. Enfim, e tem tecnologia que você consegue fazer foto até com uma laranja. É muito massa o que você consegue extrair da fotografia. E isso foi um passo muito marcante para a humanidade, porque foi o primeiro momento que a gente pôde registrar um momento no tempo. É muito profundo se você parar para analisar o quão denso é essa afirmação ou o quão denso é essa inovação para a humanidade. Você poder registrar um ponto no tempo. O tempo e espaço. Seria como se essa live, que depois vai ficar gravada no YouTube, a pessoa que estiver vendo, ela vai poder revisitar como que eu estava no dia 12 de julho às 22h18. Mesmo ela vendo dia 12 de julho de 2026, mesmo ela vendo daqui 5, 10, 15, 20 anos. Só que
Antigamente, óbvio, quando a gente fala do começo de algo, do quão primitivo era, você vai ter que era extremamente caro, você precisava ter muito acesso, muito network, muitos recursos para você ter uma câmera ou para você registrar um momento. Você via que antigamente só as famílias reais podiam ter, né, um retrato. Você não tinha um acesso de todo mundo aí fazendo obras-primas, desenhos com fidelidade à realidade. Só que de um tempo para cá, isso foi se popularizando, a tecnologia foi expandindo e um mercado em ascensão surgiu. O mercado de fotografia e o mercado de audiovisual, de modo geral, eles se conversam muito. E hoje, todo mundo tem o seu celular. Eu tô fazendo essa live num iPhone, num celular. Eu tô gravando essa live em uma câmera. Então, percebe que hoje você registrar o momento presente é literalmente o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Quando a gente fala de digitalização, a gente vai ter muitas coisas bizarras acontecendo que talvez o estudo antropológico, que é o estudo do ser humano, ainda não pôde ter compreensão nem dimensão. A gente só tem algumas especulações com bases em pequenos registros que a gente teve acerca desse tema. Por exemplo, na pandemia, quando estava todo mundo em casa. Vocês têm ideia que ali foi a época onde mais foi consumido conteúdos na história da humanidade? Óbvio, todos confinados. O que me resta fazer? Viver a realidade do outro. E qual que é o meu outro? Não sei. Qualquer um que apareça na minha rede social. Vocês têm ideia o quão importante é aparecer? O quão importante é você mostrar a sua rotina, a sua novela? Por que a novela é algo tão acompanhado? As pessoas querem saber o próximo capítulo da novela, o que vai acontecer na história, porque ela vem de base de uma narrativa e ela utiliza princípios de sentimentos humanos para se conectar. Então, você consegue se conectar com personagens de filmes, desenhos, novelas. Por que no La Casa de Papel, aquela série onde os bandidos são protagonistas, a gente em tese está torcendo pro vilão? Vocês já pararam para pensar nisso? É justamente pela forma a qual é retratada as coisas. A forma a qual é embalada a mensagem. E é algo que a gente vem falando bastante nas últimas lives. A diferença entre a mensagem e a diferença entre a embalagem. Se você tem uma embalagem boa e uma mensagem ruim, você não tem longevidade. Se você tem uma embalagem ruim, mas uma mensagem muito boa, você demora muito para crescer. Mas se você tem uma embalagem boa e uma mensagem boa, você explode. Explode no sentido positivo da palavra. Você cresce, você entra em ascensão. Porque você junta uma embalagem agradável a uma mensagem agradável. Então hoje, traz essa reflexão para sua vida. O que eu estou fazendo hoje, talvez nas redes sociais, ou no meu negócio, ou na minha empresa, ou no meu propósito de vida, que eu consigo embalar em conjunto a mensagem com a embalagem? O que está faltando, talvez, de diferenciação para você entrar em concordância entre essas duas coisas? Às vezes é algo muito bom que você faz, ou que você carrega, mas que você não consegue embalar da forma certa. Ou às vezes a coisa que está embalada da forma mais agradável, mais bela possível, mas que esteja na mensagem errada. Ó, o pessoal que entrou aqui, tudo de SP. Pessoal brabo, fortes e corajosos. Ó, esses daí são os caras que mais retratam o dia a dia. E a importância de você gravar esse dia a dia. A importância de você aparecer, de você manter contato com as pessoas. Hoje em dia é muito difícil você encontrar colegas, amigos. Quais ferramentas que a gente tem utilizado para a gente poder se conectar com as pessoas? E a rede social é uma das principais dela. Então, um negócio que eu sempre falo, pessoal, gravem tudo, 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 tudo. Gravem tudo. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Disney, não essa última, né? Foi para Miami, na verdade, mas não foi essa última, de novembro do ano passado, foi em 2017. Antes dessa, foi em 2017. E a minha tia queria tirar foto de tudo. E aquilo, eu na adolescência, né, pegava, eu ficava com raiva. Eu falava, meu, o que minha tia quer filmar tudo, tirar foto de tudo? E eu juro por tudo, não tem um sentimento assim, daquela viagem tão gostoso, quanto entrar naquele álbum de fotos e poder rever toda aquela aventura. E hoje eu sei e agradeço como que aquela minha tia enchendo o saco querendo tirar foto e filmar tudo. Era revoltante pro Paulo adolescente, mas hoje pro Paulo adulto é tão gostoso revisitar essas lembranças. Talvez vocês possam não compreender
Mas eu quero que no boot de hoje, na mentalização de hoje, a gente consiga acessar quem nós éramos no passado e que a gente consiga acessar quem nós queremos ser no futuro. Porque é muito forte quem a gente se tornou hoje. Às vezes, aquilo que a gente se tornou hoje é justamente o que a gente pediu ontem. E quando chegar o amanhã, quando chegar as bênçãos do amanhã, vai ser aquilo que a gente está pedindo hoje, mas às vezes a gente está tão acelerado que a gente não consegue contemplar o momento presente. A gente às vezes deixa a vida escapar pelas mãos. Então eu quero que na noite de hoje vocês mentalizem o quão importante é os registros da vida. Filmar tudo que vocês fazem, como fazem, os erros de gravação de hoje, quando eu estava gravando os criativos para o meu negócio, para as campanhas agora de julho. Cara, os erros de gravação e eu dando risada com o Lucas aqui nos bastidores. Isso é muito importante. E a frase do Lucas foi a que marcou o tema dessa live. Paulo, não apaga esses vídeos, porque quando a gente ficar milionário, a gente vai dar muita risada deles. E não é só sobre riqueza financeira. É sobre todas as áreas da vida. Nossa, quando a gente amadurecer, quando a gente tiver nossos filhos, é que o dinheiro é fácil de mensurar. Você tem uma quantidade numérica. Mas em todas as áreas da vida, daqui quanto tempo você vai olhar para trás e falar, uau, quanto eu mudei? Quanto tempo vai passar até você olhar para o seu último registro e falar, meu Deus, quanto que eu melhorei? Quanto que eu progredi? Quanto que eu evoluí em diversas áreas da vida? Parte física, parte social, familiar, emocional, espiritual, financeira, social, tudo, tudo. São muitas áreas da vida. Muitas áreas da vida. Hoje, talvez vocês estejam vivendo aquilo que vocês mais pediram no dia de ontem. Às vezes vocês não estão ganhando o quanto vocês ganhavam em um auge, financeiramente falando, mas como que é a paz que vocês têm? Como que é a rotina que vocês têm? Como que é a relação com a sua família? Tem muitos amigos meus, multimilionários, empresários, que os caras chegam ali nos 50 anos e falam, mano, eu não quero mais nenhum negócio não, mano. Eu só quero paz e curtir com a minha família. E eu olho e falo, meu, que bagulho doido, porque eu tô em outra fase completamente diferente da vida. Completamente diferente. Mas a gente tem que viver o agora, mas sempre registrando, para que nosso próximo passo a gente possa olhar para trás e falar, caraca, como foi bom ter feito um pouquinho mais, como foi bom ter dado um pouquinho mais do meu esforço para as causas que eu acredito, não para as coisas que eu acredito, mas para as causas. Nossa, que bom foi eu poder ter feito as pazes com um certo colega de trabalho. Nossa, que bom foi eu ter pedido perdão e me libertado de certas situações e traumas que passaram pela minha vida. O perdão, ele é libertador. Eu já pedi perdão para muita gente que fez coisas muito ruins comigo e com pessoas próximas. Eu pedi perdão para essas pessoas, mesmo estando certo. O perdão a gente só dá para quem tá errado, para quem não merece. E é muito forte isso. E a gente tem que amar o próximo. Não foi essa a mensagem que Jesus deixou? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus sobre todas as coisas. E Deus sobre todas as coisas. Que faz parte da Trindade, né? Mas eu quero que vocês comecem a registrar os momentos. Que vocês registrem igual antigamente tinha. Sabe aquele lance de quando chegava uma pessoa em casa, a gente mostrava os álbuns de foto? Nossa, olha meu álbum de foto aqui, álbum de casamento, álbum de batismo. Nossa, olha como que eu era nessa época de formatura, de colégio. Olha aqui meu álbum de fotos. Eu quero que vocês comecem a fazer registros para ser o álbum de fotos particular. Cria um álbum ali no próprio iPhone, na própria galeria. Sabe por quê? Porque hoje a gente está muito focado na mídia por status. Na mídia pelo crescimento. Mas não pela mídia como recordação de quem nós somos hoje, de quem nós éramos ontem e de quem a gente está se tornando no nosso amanhã. Então essa é a mensagem que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Tá sendo muito massa viver essas experiências. Tá sendo muito massa. Tem um momento que eu olho para fotos de 3 anos atrás e eu praticamente não me reconheço. O quão perdido eu estava nas drogas, o quão afastado eu estava de Jesus,
o quão desviado eu estava dos caminhos, as amizades que me rodeavam. E como que as coisas mudam? As coisas mudam com base na nossa percepção, no aumento do nosso nível de consciência. Por que uma pessoa para de fumar? Porque ela começa a perceber que é errado. Ela já sabe que é errado. Entenda, tem uma diferença entre você saber e você perceber. Você sabe o que tem que ser feito, mas você só vai perceber o que precisa ser feito às vezes quando chega uma situação crítica. Quantas pessoas, amigos, amigas mais velhas, que, nossa, pararam de fumar porque aos 60 anos o médico falou, olha, você vai morrer daqui 6 meses se você não parar de fumar. Porque o pulmão da pessoa está tão comprometido. Então hoje, o que vocês estão fazendo que vocês sabem que é errado, mas que ainda não perceberam? Exercício físico. Às vezes passar mais tempo de qualidade com seu cônjuge. Às vezes abrir a tua boca para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Quanta gente ruim tem hoje em dia. Gente fazendo maldades, perversidades, Sodoma e Gomorra. Hoje em dia está muito bagunçado. E o pessoal abre a boca sem parar. Gente, vocês não têm ideia. Quando eu estava dependente químico, eu tinha um quadro no meu perfil que era chamado Diário de um Nóia, que eu postava stories todo dia fumando e bebendo. Agora me fala se eu não tenho que fazer o dobro de esforço para falar de Jesus. Se numa época ruim eu não media esforços para fazer as coisas acontecerem. E agora numa fase boa, como que eu não vou abrir live? Como que eu vou deixar de abrir minha boca? Eu abrindo minha boca, eu sei que a pessoa que está aí do outro lado, independente se é 0 pessoas, se é 1000 pessoas, se é 1 milhão de pessoas, eu sempre falo, a pessoa que mais é transformada na live sou eu. Porque eu tô na live do começo ao fim. Eu tô na live durante todo o tempo. Eu sou a pessoa, talvez vocês não tenham percebido, mas eu sou uma das pessoas, se não a pessoa mais transformada de cada live. E eu quero encorajar vocês a fazerem isso. Com o celular de vocês, com a família de vocês. Comecem a registrar quem vocês eram, quem vocês são, quem vocês estão e quem vocês querem se tornar. Os patamares que vocês querem alcançar. Você só consegue tangibilizar algo que você parametriza, que você tem indicadores. A gente fala tanto de prosperidade financeira porque é muito claro a diferença entre R$ 1.000 e R$ 2.000, R$ 2.000 e R$ 5.000. Mas como que a gente coloca um parâmetro de, opa, meu relacionamento está médio, meu relacionamento está muito bom, meu relacionamento está excelente? Comece a colocar parâmetros, comece a registrar os momentos. Aquele que registra, aquele que toma notas, toma também sua própria consciência. Aquele que se pesa na balança todos os dias, não aguenta ficar sem mudança. Porque ele está sendo confrontado. Pode ver, pode ver. Todo mundo que começa a tomar decisões é porque passou tempo demais se olhando no espelho. Pode perceber. Pessoa que começa a fazer skincare, tem algumas que acabam passando do ponto, às vezes por uma crise de identidade, não estou falando de saúde, mas às vezes por uma crise de identidade. Ah não, preciso mais de algo no meu corpo. Deus te fez perfeito, mas cuida do templo do Espírito Santo. Com um básico de exercício físico, amanhã a gente vai ter Corrida dos Fortes e Corajosos, 8 horas da manhã no Parque Vila Lobos. Quem quiser ir, já manda aqui, ó, eu quero. Não tem ticket, não tem validação, tem várias pessoas de vários níveis de corrida diferente. Então tem gente que vai caminhando, tem gente que vai aumentando a velocidade, tem gente que vai numa corridinha no ritmo mais acelerado. Batalhão dos Fortes e Corajosos, amanhã, 8 horas da manhã, lá no Parque Vila Lobos. Vai ser muito massa, eu vou estar lá. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Para vocês começarem a medir. Medir de registros de diversas formas. Eu falo de vídeo porque eu trabalho com isso. Para mim é muito fácil, tem 2 câmeras, tem celular, tem iluminação. Se eu não registrasse, seria uma própria hipocrisia, né? Eu tenho registro de muita coisa, por isso que é vídeo de bastidor um atrás do outro. Porque eu estou registrando. Gostaria muito, porém a distância física não me permite. Mas quero dicas, quero começar a me mexer. Fabrício, você já começou, cara. Você já começou. A gente já fez os nossos vídeos iniciais.
mas você precisa começar a abrir a boca de forma ativa. Você é um cara que tem uma mensagem incrível, cara. Incrível. A realidade que você passa hoje, a visão que você tem de mundo, as situações que você enfrenta. A gente teve junto nas gravações, pô. Você abriu lá. Quanta coisa que você tem para abordar. Quantas pessoas que estão em situações semelhantes. Uma mensagem, um código que eu peguei do Pablo Marçal, tem muitos que gostam e que não gostam. É que ele tem aquele jeito dele, aquela personalidade dele, porque ele fala, cada um vai se identificar com uma pessoa diferente. Eu só quero que você abra a boca. Tem gente que vai se identificar com o Marçal. Tem gente que vai se identificar com, vou falar outros players, com o Piero Tavolazzi. Outros que vão se identificar com o Marcelo Rossi. Outros que vão... Cada um vai se identificar com uma pessoa. Sabe como que vem a identificação? Pontos em comum. Para mim é muito mais fácil me conectar com as pessoas que passaram por uma dependência química. Que passaram por abusos. Por quê? Porque eu sei do que a pessoa está passando, do que a pessoa já passou. A gente fala a mesma língua. Quando tem alguém que está querendo sair da dependência química, é muito massa, porque eu já passei por isso. Deus me deu autoridade, me deu legalidade. Comece a refletir, quais são as áreas que você já passou? As tormentas. Às vezes é no relacionamento. Tem um dos líderes, né, que me mentora, o Adriano Marques. A gente faz parte do movimento Homens de Honra e ele é o líder do movimento. E ele é amigão meu e ele rasga o verbo. As coisas que ele passou lá no relacionamento dele. Quantos desafios que ele não conta. Traição, adversidade, tempo longe. Só que hoje o ministério dele é focado em casais. E você fala, Paulo, não faz sentido. O cara que viveu uma das maiores adversidades de casamento, turbulências, tribulações, vai dar dica sobre? É óbvio, ele saiu dessa situação. Ele passou pela prova, pela forja. E ele conseguiu sair. Quem com maior autoridade que ele para falar o que é, o que não é? Daí a gente vai no dia a dia, tem cliente meu que eu atendo que não é sobre os vídeos que eu faço. Às vezes o relacionamento da pessoa precisa de um direcionamento. Às vezes não sou eu que vou dar esse direcionamento, mas eu conheço pessoas tipo o Adriano que vai dar um direcionamento. Então, às vezes, vocês precisam entender que o processo de abrir a boca, de se posicionar, vem muito das pessoas que te conhecem, que te conectam, vão saber os desafios e as lutas que você enfrenta. Às vezes as pessoas se conectam com outras porque, tipo assim, a pessoa ela era CLT, ela estava no CLT e ela começou a empreender. Meu Deus, com quem que ela vai se conectar? Com quem está na fase anterior dela, com quem está CLT querendo empreender. E ela vai falar todo o trâmite que envolveu isso daqui. Olha, dava muito medo na hora que eu ia falar com o RH. Eu já tinha tomado a decisão no meu coração, mas eu não tinha como tomar aquela decisão, porque na esfera financeira eu tinha medo da minha família passar dependência. Ficar dependente, ficar à mercê de adversidades. E daí, por conta disso, eu posterguei uma decisão que, quando eu tomei, ela mudou minha vida drasticamente. Tô dando um exemplo. Por exemplo, as drogas. As drogas, depois que eu saí, que veio a prosperidade na minha vida. E por que veio a prosperidade? Por causa dos ambientes. O ambiente é a mão invisível que te molda. Hoje eu só ando com empresário, com multimilionário e sempre transbordando. Sempre transbordando. E se eu encontro uma pessoa que quer chegar no nível que eu sou o cara que mais ensina de graça. Eu faço live todo dia. Se as pessoas não entram, não querem fazer perguntas, mano, o Fabrício tá abrindo o coração dele, perguntando, pedindo direcionamento. Só que você tem que começar com o quê? Com a sua própria história. Isso ninguém pode roubar de você. Isso é a única coisa que te diferencia de qualquer um. Se você vai numa entrevista de RH, requisitos. Saber programação. Hoje tem um monte de gente que sabe programação. Qual que é o próximo requisito? Saber falar inglês. Tem um monte de gente que fala inglês. Qual que é o requisito? Qual que é a vaga especial no reino de Deus? É a sua história. É as adversidades que ele permitiu que chegassem na sua vida, as tentações que ele permitiu que você passasse, os desafios, as provações que ele permitiu que você passasse, para que você pegasse e falasse assim, essa é a minha história. Quem passou por isso, eu já trilhei esse caminho, tá na palma da minha mão. Vem comigo, deixa eu te ajudar. E daí você começa a libertar pessoas, uma atrás da outra. Pessoas com vício em pornografia, pessoas com vício em drogas, em bebida.
Meu, vocês não têm ideia. Eu bebia sem ver, sabe por quê? Porque eu usava tanta droga que o efeito da bebida não batia em mim. É muito louco falar disso, sabe por quê? Porque eu tô falando disso em live e eu me vejo hoje e eu falo, como que eu vivi essas experiências? Parece que foi um sonho muito louco. Às vezes até duvido, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu passei uma situação dessa? Mas vocês precisam entender que é justamente eu tendo passado por uma situação dessa que eu vou falar com os jovens hoje em dia. Impedir jovens de serem coagidos pelo crime, de serem coagidos por vícios baratos? Porque eu falo da minha história. Eu saí daquela situação. Aquela merda daquela droga só te afunda. Jesus é o caminho, a verdade é a vida e ele me libertou, ele me ajudou quando eu quebrantei o meu coração para ele. Paulo, explica melhor. Beleza, a gente vai ficar horas trocando um papo. Qual que foi o passo a passo, o procedimento? Cara, como que me doeu me desvincular dos amigos antigos? Como que foi difícil para mim ir reduzindo a quantidade de droga que eu usava, cara. É ridículo eu falar isso, com cabelinho arrumadinho, camiseta da minha empresa, microfone caro, câmera filmando, iPhone, morando sozinho. Josué 1,9, seja forte e corajoso. Vocês não têm ideia como que eu era. Juro por tudo. Mano, meu braço era metade disso. Era metade. E eu era todo valente, tá? Eu era todo valente. Metade do meu braço. Meu tríceps era o que era o meu braço na época das drogas. Magrinho assim, ó. E a cara de mal. Cara de mal, emburrado. Queria tirar onda com tudo que via. A vida era uma palhaçada, né? E hoje é só desfrute, cara. Hoje é só desfrute. Eu olho e falo, mano, como é que eu saí disso? E daí eu começo a refletir e eu falo, caraca, eu saí disso. Caraca, eu tenho um livro que um capítulo é meu, um capítulo eu escrevi, em coautoria com outros 10 empresários. Outros 10 empresários, eu sou o mais novo do livro. Cara, é Deus que fez isso, é Jesus que permitiu. Porque também eu não estaria escrevendo um capítulo de um livro se a minha vida tivesse sido certinha. Daí tem a parábola do filho pródigo. Nossa, é muito forte. O filho pródigo, ele se arrependeu, ele voltou. É melhor um pecador voltar e se entregar a Jesus do que 99 justos que andam de peito estufado e falando, eu não erro, eu não peco. Cada um tem os seus erros, os seus vícios, seus pecados de estimação. A gente só tem que ir mapeando eles, aumentando o nível de percepção e, ó, isso para longe da minha vida, ó, isso é bom, eu quero trazer para perto. Não, isso daqui, esse ambiente, cara, eu preciso cortar amanhã. Perdão, o amanhã não existe, eu preciso cortar hoje. Roda de escarnecedores, não sente em roda de escarnecedores. Amigo que fica falando de mulher, que é casado, não sente em roda de escarnecedores. Isso é prejudicial. Sabe por quê? Se você começa a ouvir muita notícia negativa, muito jornal negativo, sabe o que acontece? Sua mente fica focada naquilo. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam em casa o dia inteiro vendo TV? Vendo Datena da vida, vendo, enfim, como é que é? Alerta São Paulo, sei lá o nome dos programas. Fica vendo aquilo o dia inteiro. E daí quando você vai fazer qualquer coisa, ó, cuidado que o menino foi assaltado ali. Ó, cuidado que outra pessoa acabou de ser sequestrada ali. Você fala, caramba, o olhar seletivo da pessoa é só pra negatividade, pô. Paulo, qual que é seu jornal? Sabe qual que é meu jornal? Eu ligo pros meus amigos e falo, irmão, o que você tem? Qual que é a novidade? Paulo, acabei de fechar outro contrato, vamos pra cima, irmão. 2025 a gente vai arregaçar tudo, a gente vai quebrar, mano. Vamos fazer evento junto, 2025. Já já tá vindo evento presencial. Já tá vindo evento presencial. Paulo, por favor, me ajuda. Como é que faz o tráfego pago lá? Eu sei que você não vende esse serviço, mas me dá um direcionamento? Oh, com certeza, irmão. Pô, começou a rodar tráfego, a pessoa começou a crescer. Começou a aumentar a operação, começou a aumentar o setor comercial. Caraca, estamos prosperando, estamos crescendo juntos, estamos crescendo juntos. Daí veio o Lucas todo dia, mano, juro por tudo, velho. Juro por tudo. O cara, ele tem um ímpeto todo dia vindo. Todo dia. Paulo, me ensina. Paulo, me ensina. Paulo, me ensina. Quero aprender. Tá editando os primeiros vídeos dele, sozinho. Pá, 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 pá.
Dia 25 tem a primeira filmagem dele em campo. Falei, ó, se você não cumprir esse requisito, eu não vou te mandar em campo. E ele tá treinando. Sabe por quê? Eu tô focado no crescimento. Tem amigo meu que eu ligo e falo assim, e aí, mano, quando que você vai casar? Tem outro amigo meu que eu pego e falo assim, mano, por favor, me ajuda na estrutura da minha empresa. Você tem que estar com as pessoas certas. Sabe por quê? Sabe como que eram minhas ligações 3 anos atrás? Por isso que é importante registrar os momentos. Sabe como que eram minhas ligações 3 anos atrás? Ô, irmão, vamos fumar um baseado? Onde é que você tá? Ah, sim, sim, é. Não, te encontro aí. Ô, irmão, o que você acha da gente beber mais tarde? Ah, você tá sem dinheiro? Ah, não, eu pago. Você, cara, quando você verbaliza, quando você materializa as fases da sua vida, começa a ser algo tão bizarro, cara. O amor e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, que às vezes a gente não percebe. Eu juro por tudo. Tem dia que eu vivo que eu falo assim, mano, não é possível que eu tô aqui, velho. Eu não consigo perceber o quão grandioso é o que Deus fez na minha vida. Paulo, como começar? Falando de forma prática. Começa a revisitar. Começa a desenvolver intimidade com o Senhor. Pai, onde que o Senhor me salvou? Pai, onde que o Senhor me livrou? Cara, depois que eu aceitei Jesus, que veio tribulação grande, de verdade. Que veio cliente que ia me afundar. Que veio... Cara, não vou nem entrar em mérito. Mas Deus, ele te livra de cada coisa e às vezes você fica indignado. Poxa, Deus, queria tanto aquele cliente. Daí você vai ver, picareta. Dá golpe em um monte de gente. Tá com o nome sujo na praça. Você fala, caraca, Deus, você me livrou mesmo, hein? Daí ele só olha de cima e fala assim, confia, pô. Confia. Sou eu que tô no controle. E que tá no controle de tudo. Entrega a sua vida, se rende a ele. Mas começa a revisitar os momentos que ele esteve no controle. Ele tá sempre no controle. Ele nos deu livre-arbítrio, mas é aquilo. Ele sempre vai querer o bem dos seus filhos. Começa a visitar os livramentos que ele te trouxe. Começa a revisitar isso. É aí que você tem que começar a abrir a boca. Nas bênçãos que Deus construiu e instaurou na sua vida. E às vezes algo que pode parecer simples para você, às vezes é algo gigantesco, tremendo na vida do teu próximo. Paulo, e como que eu sei quem é meu próximo? Sabe quem que você sabe quem é seu próximo? Seu próximo é o mais perto, é o mais próximo. Sua família são seus próximos, seu círculo de convivência são seus próximos. É isso. Daí você vai ter a parábola do bom samaritano. Os outros dois que passaram antes que não ajudaram. E daí o bom samaritano ajudou. Mas por que o bom samaritano ajudou? Então, começa a relembrar os momentos que Deus te ajudou. Que Deus construiu algo que estava além do possível. São tantos milagres, tantas bênçãos. Às vezes você só não sabe porque você parou de contar. É a mesma coisa que o dinheiro. Às vezes você tirou o olho, você parou de parametrizar ele. Parou de ter os indicadores do dinheiro. Comece a olhar para o dinheiro para ver se você não entende de volume, de grandeza, de quantia, de dígitos. Agora, comece a olhar para suas bênçãos. Que você não comece a entender de milagres, de prodígios, de maravilhas, de coisas que o Senhor esteve, que você fala, meu Deus. Comece a entender o nível de abundância que você tem do reino. Ele é teu pai. Agora, quando você vai na casa dos seus pais, você pergunta se pode abrir a geladeira? Se pode usar o banheiro? Ô pai, posso usar o banheiro? Não, pô. Ele é teu pai, ele já te deu, cara, tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Você já sabe o que você precisa. Só que falta às vezes uma faísca, um nível de consciência. Pessoas estão morrendo porque você não abriu a boca. Esse insight eu tive em uma live. Em uma live que eu tava fazendo. Com o Arthur. Eu não tava fazendo a live em collab com ele, mas ele tava na live. Ele trabalha com posicionamento. De vestimenta, né? Um cara super elegante, um cara muito nobre. E daí ele perguntou, Paulo, como que eu posso abrir a boca? Por que eu devo abrir a boca? Você fala que tem pessoas morrendo, me dá um exemplo. E daí eu falei, por você não falar daquilo que você ensina, daquilo que você vive, sobre vestimenta, sobre nobreza,
Vai chegar um cara um dia numa mesa para fechar um contrato e esse contrato vai mudar a vida dele e da família dele. E esse contrato, a pessoa do outro lado do contrato vai determinar a assinatura pela vestimenta que ele está usando. E se você não abrir a boca, ele pode estar utilizando a vestimenta errada, com o código errado, com a conduta errada, e as pessoas não terem uma percepção de valor boa dele naquela reunião e não fecharem um negócio. E não fechando esse negócio, isso pode desanimar a vida dele e pode levar a família dele à falência. Aí eu te pergunto, você vai ficar de boca fechada? Você vai ficar de boca fechada de não dizer aquilo que precisa ser dito? De não fazer aquilo que Deus colocou no seu coração? Pô, o cara ele trabalha com alfaiataria, como é que ele vai abrir a boca? Mano, é só falar de combinações de roupa, situações que você pode usar cada roupa. Contar histórias de como cada roupa se encaixa em cada situação, como cada empresário, como cada estilo de pessoa reage a qual tipo de roupa. Às vezes um código de vestimenta errada leva a pessoa a não fechar um contrato, não fechando esse contrato, a vida da pessoa vai por água abaixo. Deixa eu ver se o Fabrício ainda tá aqui, forte e corajoso. Tá por aí, tá por aqui na live. Fabrício, agência de viagens. Você tem ideia que uma viagem pode mudar um casamento? Uma viagem, ela pode mudar a realidade de uma família. As melhores lembranças que eu tenho minha e dos meus pais são em viagens de quando a gente era muito pequeno. De quando a gente era muito pequeno. Você tem ideia que você fazer o possível e o impossível para a pessoa fazer uma viagem pode ser transformador na vida dela? Geograficamente, culturalmente, em todos os aspectos. Paulo, e por sorte isso ainda tem a ver com o meu serviço? Com certeza. Eu não vendo vídeo. A única situação talvez que eu venda vídeo seja para eventos, sabe, muito formais, que daí faz uma cobertura de evento. Mas todo cliente que eu vou tratar, que eu vou lidar, não é sobre vídeo. É sobre autoimagem, é sobre comunicação, é sobre traumas que às vezes na infância, quando ele estava no colégio ou quando ela estava no colégio, o professor pegou e falou assim, cala a boca que você fala demais. E daí a pessoa colocou esse cala a boca no coração dela e ela escondeu no coração dela e a pessoa não abre mais a boca. Pronto. Aí morre um grande comunicador. Que é sua obrigação ir lá e ressuscitar essa pessoa. É sua obrigação botar as câmeras lá em jogo. As ferramentas que o Senhor me deu, porque em março me assaltaram uma câmera. E como que em julho eu tô com outras duas? E com um drone, que não tinha antes. Na verdade tinha, mas era um modelo bem mais básico. As bênçãos que o Senhor fez. E como é que eu vou ficar de boca fechada? Daí a pessoa passa por uma gravação comigo, igual a Luana, igual o Fabrício que tá aqui, igual o Joseph que passou comigo ontem. Ontem não, anteontem. Todos os clientes. Igual a Aline, que eu gravei na quarta. Indicação do Fabrício, porque gostou do meu trabalho. Na terça, quem que foi? Já tô até esquecido. Mas assim, cada história é uma transformação que a gente leva para as pessoas, para a vida das pessoas. São trocas de experiências que a gente só abrindo a boca que consegue levar uma transformação real. Só a gente falando do nosso testemunho. Cara, eu fui lá, eu saí das drogas. Eu saí das drogas. Se você tem algum parente, se você tem algum amigo, algum familiar que está com problema em dependência química, pode me ligar. Pode me ligar sem medo. A menos que eu esteja fazendo algo extremamente importante. Mas eu ligo, eu atendo e vou socorrer a pessoa. Eu dou um jeito. Sabe por quê? Deus me tirou daquela situação. Deus me deu capacidade, me deu legalidade para passar por aquela prova. Então, às vezes, você passa por uma situação de crise financeira, às vezes, você passa por um abalo no relacionamento. Tudo isso são provas que você está juntando forças para você conseguir combater isso na vida de terceiros. Quando tem aquela frase, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, é isso. Pessoas que têm medo de se comunicar são maiores comunicadores do que elas imaginam. Só que por um trauma, por um receio, por um bloqueio, isso está guardado no coração delas. Por algum professor, por algum pai, por algum parente, por algum pastor, por algum político, que chegou nela bem no ouvidinho dela e falou assim, cala a boca, não fala merda nenhuma, fica quieto. E daí esse fica quieto fez com que a pessoa nunca mais abrisse a boca.
E daí tem medo de se expor, e daí tem medo de falar e ser julgado, de falar e ser interpretado errado. Olha o Fabrício aqui, ó. Nas relações comerciais também nascem grandes amizades e network poderosos. Com certeza, pô. Eu tenho que estar me movimentando o tempo todo. Com todo respeito. Amo demais. Demais da conta. Amo demais da conta. Amigos de infância. Mas eles vão ficar na infância. As pessoas que vão para você não vão chegar com você junto no próximo nível são só duas. As que acompanharem e aguentarem subir a frequência, subir o nível, e o seu cônjuge, porque esse você não vai separar de jeito nenhum. Depois que casou, depois que aliançou, esquece. Tá junto até a eternidade, tem que treinar. Se não investiu em seleção, vai ter que investir o dobro em treinamento. Ou você investe em recrutamento, ou você investe em treinamento. Agora, de resto, juro por tudo, desde que eu comecei assim o audiovisual, são poucas pessoas que se permaneceram junto. E dessas poucas, você vai ver como que elas estão. Subir a energia exponencialmente. Ó o Gomes que tá aí. Massa demais, irmão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Essa questão do bloqueio é muito massa, cara. Muito massa. Porque eu descobri que eu era muito tímido mesmo. Pode não parecer. Mas justamente essa timidez, ao longo do tempo de técnica, ela foi convertida numa libertação disso. E daí hoje eu me tornei um grande comunicador. E daí hoje eu consigo ajudar pessoas a se comunicarem melhor através das câmeras, do meu trabalho, da minha empresa. Um negócio muito massa que aconteceu ano passado. Na época de colégio, eu era muito fraco, muito frágil. Eu sempre fui o reserva de interclasse, de educação física, de futsal, de handball. Eu não tinha características de atleta. Reflexos, robustez, porte físico. Eu era uma criança meio mirrada, né? Meio pequena. Hoje cresci, tô com 1,80, o Júnior tá forte, tá bonito. Mas ó, ano passado eu corri 2 maratonas e 9 meia maratonas. A galera que estudou comigo pirou. Eu não fiz por eles, eu fiz por mim, porque eu falava, caramba, eu era um fraco, deixa eu mudar isso. E tive que romper. E daí hoje eu posso falar, olha, se você passou por essa situação, mano, não deixe essa situação te barrar no meio do caminho. Você pode reverter o jogo. Saiba que tem salvação. Tem salvação enquanto você se permitir mudar. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente. Eu esqueci o versículo completinho como que ele tá. Mas o conceito do versículo é o seguinte: não se amoldem aos padrões, aos formatos desse mundo, mas renovem a sua mente constantemente em Cristo Jesus. Confiem nele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Acho que eu juntei 2 versículos, enfim. Mas a mensagem que eu quero trazer é a seguinte: não permaneçam estáticos, mas continuem se movimentando, continuem se permitindo viver o novo. Continuem experimentando outros lugares, outras pessoas, outras experiências, outras histórias. Às vezes a situação que você está passando hoje é uma situação que o amigo do seu lado passou ontem. E ele vai pegar e falar assim, mano, eu passei essa situação ontem, cara, deixa eu te ajudar. Só que você não abre a boca nem para falar como que você tá, onde você tá, o que você tá fazendo. Você fica com medo, porque colocaram esse medo em você. Nenhum medo nasce com a gente, a não ser o medo da morte e de barulhos altos. Só isso. De resto, tudo a gente que desenvolve. Com base em crenças, perfeccionismo e tudo mais. O Gomes mandou, essa questão de bloqueio faz sentido. Como iniciar essa jornada de se libertar da timidez? Treine até ser. Eu vou lançar uma metodologia que se chama Como Perder o Medo em Frente às Câmeras, vai ser no final de julho. Mas eu já te antecipo aqui. No que se baseia essa metodologia? Primeiro ponto, você precisa treinar até ser. Eu não era atleta, eu era sempre o reserva de banco de interclasse, de jogos, de educação física. Só que eu treinei, eu conquistei espaço correndo todos os dias, correndo 5 km por dia, 10 km por dia, 15 km.
Daí corri meia maratona. Depois corri 42 quilômetros, uma maratona. Amanhã tem corrida de manhã. Por quê? Ó, treino, treino, treino. Como se libertar da timidez? São níveis, são degraus. Que nem na academia. Às vezes, questões emocionais e espirituais, a gente não metrifica com números. E isso acaba confundindo muito. Se você está numa academia, você sabe, ó, consigo levantar 10, 12 quilos. Opa, semana que vem melhorei, consigo levantar 16 quilos. Agora, em questão à timidez, como que você consegue melhorar? É de acordo com os registros que você faz. Esses registros que você faz, eles vão servir de parâmetro para você acompanhar o seu crescimento. Primeiro passo, você vai ter que identificar qual o momento que te bloquearam, qual o momento que essa timidez vem. Quando você vai falar em público, toma uma decisão. Ó, vou falar em público agora, vou falar em público. Eu sou um cara que, mano, eu treinei tanto que eu grito no meio do metrô, eu gravo stories no meio do metrô. Faz tempo que eu não ando de metrô, mas assim, eu sou desenrolado, eu consigo falar em público bem, consigo palestrar bem, porque eu treinei. Mas eu identifiquei meus traumas. Qual o primeiro trauma? No colégio. Eu tinha mais ou menos ali no segundo ano, né? E daí tinha um menino que ele sempre contava mentiras. Segundo ano do ensino fundamental, era muito pequenininho. Tinha um menino que ele sempre falava mentiras. E daí todo mundo falava que ele era tagarela, que ele falava demais. E daí esse menino, como ele falava demais, eu associei falar demais a ser mal visto. Olha como é profundo esse lance. Você vai ter que voltar muitos anos, muitos anos. É sempre na infância, tá? Sempre não. 95% dos bloqueios vêm da infância, dos 18 para baixo. Você vai analisar momentos de, olha, alguém que chegou no seu ouvido e falou assim, ó, você vai entrar em casa de rico, não abre a boca. Daí você não consegue se comunicar com pessoas financeiramente melhores que você, porque você se sente coagido pelo que a pessoa carrega. Isso já aconteceu várias vezes, pô. Todo mundo passa por isso. Então, primeiro identifica. Depois você vai treinar na zona de conforto. Quando eu comecei a correr, eu não saí correndo uma maratona do dia para noite. Eu comecei a correr nas redondezas. A primeira vez que eu corri 40 segundos e quase desmaiei. No dia seguinte eu corri 1 minuto e 20. E na semana seguinte eu comecei a trotar mais por 20 minutos. Trotezinho leve. E ó, cansou muito, pausa. Treina em zona segura. Quer perder a timidez? Começa a falar mais com as pessoas ao redor. Começa a mandar vídeo no grupo da família. Vídeo mesmo. Tem uma técnica muito massa. Depois eu falo mais sobre. Começa a treinar. Depois que você treinar, você vai começar a medir. Quanto que você fala? Como você fala? Como que você melhora a comunicação? Essas lives eu melhoro muito minha comunicação. Pode parecer que não, mas eu tô todo o tempo treinando. Gesticulação, entonação de voz, tudo, tudo, tudo. Fabrício mandou, olha que louco, agora corre maratonas. Exato, tem uma dia 27 de julho, Maratona de São Paulo. Vou estar lá correndo, 42 km. Fabrício mandou, mudar esse mindset é difícil, eu sei, mas temos que tentar. Eu quero sair da inércia, tanto de fala quanto de perda dos quilos, a mais que também me travam, conforme conversamos. Sair da inércia. Para sair da inércia, você precisa se colocar em movimento. Nada se multiplica por zero. Isso está na parábola dos talentos da Bíblia. Você precisa se colocar em movimento. E antes de tentar, busque testar. Bater de testa. Eu sempre faço essa live antes da meia-noite, porque antes da meia-noite você tem que tomar uma decisão. Antes da meia-noite você tem que correr 50 metros na sua casa. Paulo, mas eu já tomei banho. Mano, não importa. Isso vai ser transformador. Porque você não consegue carregar do dia para a noite 200 quilos. Mas de um dia para o outro você vai de 1,5 kg para 2 quilos. Aqui, ó, no mini halterzinho. E pode te parecer pequeno, mas é grande de acordo com a sua realidade. E a única coisa que importa é a sua realidade, a forma como você percebe ela. Todas as nossas crenças impedem a gente de ver a realidade como ela de fato é. Às vezes sua escassez de dinheiro vem por conta de você achar que o dinheiro é sujo. Aconteceu comigo hoje. Meu pai, eu fui lá visitar ele foi acertar uma conta comigo, ele me deu um dinheiro. O valor de R$ 230 ele me pagou.
de um negócio que estava pendente. E eu toquei naquele dinheiro e a gente ia jantar juntos. Eu toquei naquele dinheiro e já logo pus no bolso e fiquei pensando, putz, deixa eu lavar a mão aqui porque dinheiro é sujo. Eu também tenho crenças limitantes. Eu também tenho crenças limitantes. Quando você pensa que o dinheiro é sujo, você vai se afastar dele. Daí o que significa os quilos? Sabe o que significa? Que você come as emoções. Que você come, às vezes, frustrações do passado. Meu, não é fácil, pô. Sabe por que não é fácil? Eu falo, pode parecer lindo. Porque algumas partes é difícil trazer tudo aqui em uma única live. Depois que eu saí das drogas, quando eu cortei completamente, eu tava com 55 quilos. Eu tenho 1,80. Hoje, eu nesse porte aqui, nesse shape, eu tenho 82, 83 quilos. Nesse shape. Eu tava com 55. 55 quilos quando eu saí das drogas. Eu não ressignifiquei o vício das drogas, que foi por fatores muito mais profundos, pandemia, depressão, um bullying coletivo que rolou, por eu não ter ressignificado isso. Foi muito pesado pra mim. E eu troquei as drogas por alimentação. E eu fui dos 55 quilos até quase 95 quilos. Se eu não me engano, foi ali 92, 93 quilos. Eu engordei 40 quilos porque eu estava comendo as minhas emoções, as minhas frustrações, os meus traumas. Como que eu saí daquela realidade? Quando eu ressignifiquei. Um grande choque emocional fez com que eu voltasse para o eixo, conseguisse olhar a situação do jeito que ela é na realidade e não com base na nossa percepção. Gente, por falta de nível de consciência, uma pessoa mata a outra por 5 centavos. Mata uma pessoa a outra por traição. A traição, ela é um livramento. A traição, ela é um livramento. Por que você vai matar alguém que está te fazendo um favor? Se a pessoa ela é infiel e ela tá pulando fora da sua vida, ela tá dando esse sinal, por que você vai matar? Matar quem fez o ato, matar quem traiu? Mano, libera para prosperar. Só que daí as pessoas ficam doentes, porque elas não foram treinadas em nenhum lugar sobre inteligência emocional. Paulo, mas você trabalha com vídeo, o que tem a ver inteligência emocional? Tudo! Porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Eu lido com as minhas emoções dia após dia. E tem dia que é difícil pra caramba, pô. Tem dia que é difícil pra caramba. Todo mundo que é curado consegue curar outras pessoas. Então eu não faço só o desenvolvimento de emoções, né? O quociente emocional, por conta de um bem-estar. Eu não sou tão egoísta de só querer o meu bem. É porque eu sei que às vezes é um negócio básico que ninguém nunca te falou que você precisa estudar suas emoções. Cadê o livro que eu tô lendo? É um livro muito massa que minha mulher me deu. Putz, eu não sei onde eu pus. Eu sempre leio, deve ter no outro cômodo. Espera um segundinho. Ó, livro que minha mulher me deu. Quando as coisas não saem como você espera. É um livro de 300 páginas. Eu leio um pouquinho por dia na hora que eu tô no banheiro. Sim, na hora que eu tô no banheiro. Eu troco ficar descendo os Reels por ler ali 20, 25 páginas. Tô na página 228. Não sei se vai dar pra ver. Eu tô filmando essa live também. Vou postar ela no YouTube depois pra quem quiser rever ou compartilhar. Eu tô no capítulo aqui na fase 2 eus dentro de mim. É um livro que fala só sobre situações emocionais. Eu estudo isso ativamente. É um livro de 300 páginas, eu tô na 228. Ah, Paulo, esse é um só, né? Sim, tem vários outros, vários outros. Ah, mas livro de autoajuda? Eu tenho preconceito. Sabe por que você tem preconceito? Porque talvez uma pessoa que falou de um livro de autoajuda se parece com alguém que te machucou no passado. E daí você associa uma coisa da outra e se afasta de algo que vai te fazer bem, que não tem nada a ver com uma pessoa ou com outra, mas sim com quem você vai se tornar no futuro. Negócio besta. Um livrinho de autoajuda. Cara, vários códigos poderosos sobre gratidão, sobre situações que o autor passou, de dificuldade, de amizades, de importância, de foco. É muito massa esse livro. Muito massa. Eu olhei pra ele quando eu bati o olho e falei, putz, minha mulher me deu, vai ser um livro
Ó, todo coloridinho, todo meloso, fantasioso. Eu tô numa fase que eu tô que nem um leão, indo pra cima. Um vídeo cheio de desenho. E às vezes é só nossa visão humana sujando às vezes uma mensagem que Deus tem pra nós, né? E é forte isso. Pra fechar o código, né, dessa live. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, nunca. Às vezes não vão abrir, às vezes vão saber que existe e nunca vão ver nem nada do tipo. Saiba que você vai ser a Bíblia de muitas pessoas. Sabe o que significa Bíblia? Bíblia significa conjunto de histórias. Conjunto de livros, perdão. E todos os livros da Bíblia são sobre histórias de pessoas reais que passaram por essa terra e que fizeram regaço, porque ó, tudo para mostrar as bênçãos de Deus. São muitos códigos a Bíblia, né? Mas tem gente que nunca vai ler a Bíblia e você vai ser a Bíblia dessas pessoas. Você sendo a Bíblia dessas pessoas, você abrindo a boca, você vai transformar gerações. Você vai transformar gerações. Eu vou interromper a gravação do YouTube. Você que está vendo aí, se inscreve e deixa o like e eu vou fazer um boot aqui ao vivo com vocês. Vai acabar aqui o cartão de memória da câmera, porque já está gravando há quase 1 hora praticamente. Vou pausar aqui a gravação. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.